Abalada pela verdade recém-descoberta, Sureya não conseguiu esperar mais. Seu coração apertado precisava de respostas, precisava olhar nos olhos de Beren e ouvir a verdade de sua boca. Sem avisar, dirigiu-se até a casa da tia, e ao abrir a porta e vê-la, Beren não hesitou. Correu e abraçou a sobrinha com força, como se quisesse protegê-la de um passado que insistia em ressurgir. Mas o abraço não teve o mesmo efeito em Sureya, que se afastou com os olhos marejados e perguntou, firme. Ela sabia agora que Beren estava no carro junto com seus pais no dia do acidente. A reação de Beren foi imediata. Seus olhos se encheram de lágrimas, o rosto ficou pálido. Perguntou como ela soubera. Mas Sureya já não estava disposta a ouvir justificativas evasivas. Queria respostas. Com a voz embargada, Sureya questionou por que nunca soube da presença da tia naquele carro. Exigiu saber o que mais lhe havia sido escondido. Disse, chorando, que já sabia de tudo, que nunca teve uma família de verdade, que sempre foi uma carga para os pais e que agora, conhecendo os fragmentos de sua história, percebia que nunca foi amada de verdade. Beren, desesperada, tentava negar aquilo. Dizia que os pais de Sureya a amavam, que tinham feito o melhor que podiam. Mas a dor da jovem era mais forte que qualquer argumento. Implorou. Queria a verdade inteira sem filtros. Só isso. Beren. Então, desabou. Contou entre lágrimas que jamais teve a intenção de esconder a verdade para feri-la. Escondeu porque acreditava que assim estaria poupando Sureya de um sofrimento ainda maior. Revelou que na época do acidente devia dinheiro a pessoas perigosas, que não teve outra opção a não ser fugir. A mãe de Sureya, ao descobrir a situação, insistiu em ajudá-la. Foi por isso que todos estavam juntos naquele carro tentando escapar, mas o destino foi cruel. Disse que desde então carregava uma culpa profunda, um peso insuportável. Revelou que por inúmeras noites observava Sureya dormir e chorava em silêncio, sentindo-se responsável por tudo. Confessou que não sabia como dizer à sobrinha que, de certa forma, o acidente que tirou a vida de seus pais foi consequência direta da própria Beren. Sureya, em choque, ouviu tudo sem conseguir reagir. As palavras da tia ecoavam em sua mente como marteladas. Sem forças, deixou a casa em silêncio e saiu andando pelas ruas, chorando, tentando respirar entre lembranças, culpa e confusão. Naquela mesma noite, em um restaurante elegante, Dilara chegou para encontrar Mert, que a aguardava com uma rosa nas mãos. Ao vê-la, elogiou sua beleza e entregou a flor, sorridente. Durante o jantar, entre conversas leves, Mert confidenciou que sentia falta de estar com ela, que cada encontro o deixava mais encantado. Do outro lado da cidade, Adnan estava em casa cuidando do bebê radiante. Guni chegou por lá e ficou feliz ao vê-los juntos. Curiosa, perguntou se Dilara havia deixado o bebê com Adnan sem saber que ela também estaria ali. Ele confirmou, dizendo que a prioridade agora era um novo relacionamento de Dilara com Mert. Gunis e Adnan ficaram juntos cuidando do bebê. Adnan, encantado, tirava várias fotos, registrando aquele momento de paz. Ao mesmo tempo, na mansão, Faruk chegava cansado. Foi recebido por Fikré e Ipek, que perguntaram imediatamente por Sureya. Ele explicou que ela havia saído cedo para trabalhar, mas não dera detalhes sobre seu estado emocional. Fikré tentou aliviar o clima trazendo à tona as ideias de Ipek para a inauguração do restaurante. Tudo parecia caminhar bem, até que Sureya entrou na casa séria com um semblante fechado. Sem sequer olhar para Faruk, disse que iria ver a Sol e seguiu seu caminho sem dar explicações. Faruk, incomodado com a frieza da esposa, foi atrás dela. Entrou no quarto e tentou conversar, mas Sureya estava exausta e pediu para dormir. Faruk insistiu, disse que ela não falava com ele desde que o restaurante se tornou prioridade em sua vida. Questionou se ele havia feito algo de errado, porque não conseguia mais reconhecê-la. Sureya, deitada, permaneceu em silêncio. Faruk implorava por uma resposta, por uma aproximação, mas tudo o que recebia era distância e um pedido para sair. A dor de Sureya era tão profunda que já transbordava em todos os aspectos de sua vida. A descoberta sobre Beren, as lembranças dolorosas da infância, a ausência emocional dos pais e agora a sensação de estar desconectada de Faruk. Ela carregava um vazio que palavras não conseguiam preencher, e sua alma parecia mergulhada num luto antigo, adormecido, que enfim despertava com força. O mundo à sua volta continuava girando, mas dentro dela, tudo estava suspenso. Era como se, pela primeira vez, precisasse se encontrar, não como filha, esposa ou mãe, mas como ela mesma. A dor que consumia Sureya já não cabia mais dentro dela. O quarto, antes silencioso, tornou-se pequeno para tanto sofrimento acumulado.
Sentada à beira da cama, o rosto marcado pelas lágrimas, ela gritou com o coração em pedaços. Disse a Faruk que não estava brava com ele, mas sim cansada e exausta de tudo. A vida era dela, os traumas também, e estava chegando ao limite. Desabafou que havia descoberto verdades cruéis, que os pais nunca a amaram, que ela foi fruto de um descuido que ninguém desejava. Revelou que Beren estava no carro no dia do acidente que matou seus pais e que se sentia traída por ter sido enganada por tanto tempo. As memórias da infância que durante anos alimentaram seu coração com uma esperança frágil não passavam de ilusões. Ela nem sequer sabia mais quem era. Faruk, com os olhos marejados, aproximou-se e a envolveu num abraço apertado, tentando ampará-la naquele turbilhão. Pediu que ela permitisse ser ajudada, que não precisava carregar tudo sozinha. Mas Sureia, ainda frágil e confusa, pediu que ele se afastasse. Queria tentar lidar com tudo sozinha. Disse que aquela dor era só dela e que precisava encontrar as próprias respostas. Faruk, respeitando seu espaço, saiu do quarto com o coração dilacerado, sentindo-se impotente diante da angústia da mulher que amava. Enquanto isso, na casa de Beren, o desespero também tomava conta. Kif, ao encontrá-la em prantos, tentou entender o motivo de tanta culpa. Beren, com a voz trêmula e os olhos inchados de tanto chorar, confessou que se sentia responsável pela tragédia que destruiu a vida dos pais de Sureia. Contou que na época estava sendo ameaçada por criminosos aos quais devia dinheiro, e que tentou fugir, entrando no carro com o casal para buscar ajuda. A mãe de Sureia, preocupada, quis protegê-la e por isso estavam juntos. Mas os bandidos o seguiram e o acidente aconteceu. Desde então, Beren carregava a culpa silenciosa de ter sobrevivido enquanto os pais de Sureia morreram. Dizia entre soluços que era ela quem deveria ter morrido naquele dia, e que não havia passado um só dia sem se culpar. Kif tentou consolá-la, mas o peso da culpa era profundo demais para qualquer palavra aliviar. Naquela mesma noite, Dilara jantava com Mert em um restaurante. O clima era tranquilo até que ela recebeu uma foto enviada por Adnan. Nela, ele aparecia com o bebê, mas o que chamou sua atenção foi Gunis, que segurava a criança no colo. Uma pontada de ciúme tomou conta de Dilara. Tentou disfarçar, mas sua expressão entregava o incômodo. Pediu a Mert que a levasse para casa, dizendo que estava preocupada com o bebê, mas era evidente que o motivo real era outro. Mert, já percebendo que estava sendo usado como peça de provocação, seguiu ao lado dela, mas com o coração magoado. Na casa de Adnan, Gunis se preparava para se esconder ao ouvir a campainha. Não queria confrontos, muito menos encarar Dilara, mas Adnan pediu que ela ficasse. Quando abriu a porta, viu Dilara com Mert. O desconforto tomou o ambiente. Adnan sentiu-se invadido, percebendo a intenção de Dilara em provocar ciúmes. Gunis também notou e, irritada, confrontou Adnan, dizendo que se ele aceitava a idiota dela, ela também teria que aceitar aquele idiota. A tensão crescia, mostrando que os sentimentos mal resolvidos entre os três ainda pesavam demais. Enquanto isso, Sureia, ainda em choque, dormia no quarto escuro. Faruk, aflito, aproximou-se silenciosamente e, sem conseguir resistir, abriu a pequena caixa que a esposa havia trazido da casa da mulher que cuidou dela na infância. Dentro, encontrou o diário da mãe de Sureia. As palavras escritas ali o deixaram devastado. A mãe de Sureia deixava claro que não queria ter engravidado, que desejava que a filha jamais tivesse nascido. Cada frase era como uma punhalada no peito, explicando o estado em que Sureia havia mergulhado. Enquanto Faruk lidava com essa descoberta, na casa de Beren ela dizia a Kif que a sobrinha jamais a perdoaria. Queria falar com ela, explicar, mas sabia que seria difícil ser ouvida. Kif pediu que desse tempo, mas Beren, tomada pelo medo e pelo remorso, insistia que precisava vê-la. Faruk estava sentado na sala, pensativo, quando Emur se aproximou. Perguntou se a Sureia havia dito algo. Com o olhar pesado, Faruk desabafou. Contou que ela descobriu tudo, que não foi desejada, que a mãe não a amava e que se sentia completamente sozinha no mundo. Emur ouviu com o coração apertado e, com firmeza, disse que eles precisavam mostrar a Sureia que ela não estava sozinha, que havia construído uma família ali, com todos eles. Na manhã que se seguiu, Sureia foi até a escola. Estava lá para dar aula de violino, mas seus gestos estavam lentos, distantes. Tocava com tristeza, como se cada nota ecoasse o vazio que sentia por dentro. Os olhos baixos, os pensamentos longe, refletiam a turbulência emocional que ainda a consumia. Mesmo ali, entre alunos e partituras, sentia-se perdida. Como se o chão ainda estivesse desabando sob seus pés.